E aí, pessoal, o Grêmio segue liberando jogadores. A construção do grupo passa também por saídas e hoje se confirma uma saída importante. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Antes, o OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo, que você tem, claro, na palma da sua mão. Copa do Mundo não tá boa para o Brasil, tá boa para a Argentina, o Brasil perdeu, a Argentina venceu, o Brasil nos pênaltis e a Argentina também, e o OneFootball tratou tudo em tempo real. Quem tem o aplicativo tem tudo sobre a Copa, tudo, rigorosamente tudo. Basta que você baixe no seu celular, o link está aqui na descrição, e tenha o OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Gente, preciso posicionar algumas situações aqui. A gente está falando muito em especulações, em contratações e situações envolvendo os jogadores do Grêmio. Mas as rescisões também fazem parte dessa realidade. E o Grêmio tem trabalhado de alguma maneira para rescindir os contratos ou para liberar jogadores. Nós já falamos aqui no Thiago Santos, no Lucas Silva, no Diogo Barbosa, salários importantes, salários acima de 450 mil reais. Se tem uma proposta pelo Ricardinho, parece que tem alguma coisa com o Guilherme também, ou seja, o Grêmio vai reformular o grupo. Mas a notícia de hoje, ela toca forte no torcedor do Grêmio, e não pela saída de um jogador, mas pela história desse processo. E eu quero aqui não parar simplesmente na liberação ou na rescisão de contrato de Jean-Pierre. A imprensa já está divulgando que Jean-Pierre e Grêmio chegaram a um acordo de rescisão. O Grêmio teria ainda um período de praticamente 12 meses de contrato com Jean-Pierre, um alto salário no Grêmio. Estamos falando aí de 3 milhões e pouco, 4 milhões de reais. E o Grêmio chegou hoje num acordo com ele. O Jean-Pierre, a partir desse acordo, ou da definição desse acordo, ele acaba não tendo mais contrato com o Grêmio e vai buscar outro caminho. Inclusive tem gente que diz que ele está insatisfeito com o esporte há bastante tempo já e que não descarta, inclusive, parar de jogar futebol. O que eu lamento muito, porque é um menino formado no Grêmio e que teria aí como dar a volta na carreira. Ele que teve uma série de dificuldades, e é exatamente sobre isso que eu queria avançar e conversar com vocês. Porque não pensem vocês, e eu vi muitas mensagens já, principalmente no WhatsApp, dando conta, que bom que ele foi embora, que bom que ele não é mais jogador do Grêmio, que bom que ele saiu, que bom isso, que bom aquilo. Eu vou dizer que o meu primeiro sentimento foi que pena que aconteceu tudo isso com esse rapaz. Que pena. Jean-Pierre surge quando? Jean-Pierre surge naquele final de 2017, faz um jogo lá em Minas Gerais, em BH, contra o Atlético Mineiro. O Grêmio até perde o jogo. E ali nasce uma nova geração, que tinha Juan, que tinha Jean-Pierre, que tinha Matheus Henrique, que tinha PP e que tinha outros jogadores. Ali nasce uma geração. Aquela geração, toda ela, acaba fracassando. O PP foi o único jogador que de alguma maneira ganhou mais notoriedade no ambiente do Grêmio. Os outros todos, o Matheus Henrique jogou bem também, mas já jogou muito menos do que os volantes que jogavam antes dele, e eles foram afundando. Mas o caso do Jean-Pierre é muito pontual, porque foi através da evolução do Jean-Pierre que Luan deixou de ser um jogador importante na realidade do Grêmio. Foi Jean-Pierre que fez o Grêmio, de alguma forma, entender, vamos trocar o meia. Renato fez isso e deu espaço para o Jean-Pierre no ano de 18 e no ano de 19, especialmente o ano de 19. Mas no ano de 19, que é o ano da derrota, em 18 ele cresce no ambiente interno e em 19 ele assume uma condição de protagonismo já no início da Libertadores, ele e o Matheus Henrique. No ano de 19, ele começa uma ascensão muito forte, ele cresce no ambiente do Grêmio. E vem uma lesão muscular. Inclusive, dando conta de que ele foi testado antes do tempo e tal. E aquela lesão muscular acabou machucando ele por um período importante.
A lesão de Jean-Pierre tirou o Jean-Pierre do trânsito do futebol por um tempo importante. E o que nós podemos posicionar em relação a isso? E está aqui o grande ponto, é que a partir daí ele não é mais o mesmo. Ele não consegue mais dar uma sequência, ele não consegue mais jogar, ele não consegue mais ser o jogador que se imaginou. E começa com as críticas a ser um jogador também arredio nas redes sociais, sai um pouco da linha do profissionalismo, caminha para outro espaço, é queimado internamente no Grêmio, perde espaço com o técnico Renato, não consegue com os outros treinadores também ter uma ideia de prosseguimento, de segmento na carreira, e o que a gente vê? A gente vê um craque formado na base, ou um suposto craque formado na base, afundando, e isso entristece. Isso entristece. Isso não pode ser motivo de felicitação do torcedor do Grêmio. A relação do Grêmio com seus jovens jogadores, ela tem que ser sempre de tentativa de evolução e de crescimento. E não foi o que a gente viu aí. A gente viu o outro lado. A gente viu o lado do jogador que acabou sentindo o ambiente, sentindo. Depois disso veio também aquele problema que ele teve do câncer, ele fez a cirurgia, teve problema de contrato lá na Turquia, não veio, voltou, foi emprestado para o Avaí, porque não tinha nenhum ambiente em Porto Alegre, e no Avaí o que aconteceu? A mesma coisa. Jean-Pierre não conseguiu jogar. Jean-Pierre não conseguiu ser o atleta que se imaginou. E Jean-Pierre acabou, a partir daí, perdendo espaço, perdendo as situações e afundando, morrendo pro ambiente do futebol. Tá aqui o JB. Posso participar? É aqui, isso aí. O que se fala do Jean-Pierre nesse momento? Acabei de falar com um cara que me passou o seguinte, ó. Teve um abatimento do valor. O Jean-Pierre ganhava mais ou menos 320 mil reais mensais, tá? Era mais ou menos esse valor, um pouco mais, um pouco menos. Ele tinha, então, se a gente somar salários, 13º, férias, aquela coisa toda, quase 5 milhões para receber do Grêmio. Ele acertou abater um percentual, então ele reduziu um pouco do que tinha, abriu mão de uma grana, porque agora ele vai estar livre para assinar com outro time, e alongou a dívida. O Grêmio tinha mais um ano de contrato com ele, vai pagar isso em 2, 3 temporadas. Eu não descobri nem valores, nem nada. O contrato... Não existe chance dele parar de jogar. Isso aí é fake Não news. me passaram. O que eu tenho é que ele vai para um outro lugar. Mas ele queria ficar livre para poder ter o futuro nas mãos. Porque agora qualquer proposta teria que passar pelo Grêmio. Então, resumidamente, tinha coisa de 5 milhões para receber, abriu mão de uma parte, não é uma parte até onde sei significativa, mas abriu mão, reduz para o Grêmio e o Grêmio alonga. Vamos supor que ele custe, só um exemplo, tá? 100 mil por mês. O que está custando 320, e aí o Grêmio paga em 2, 3 anos essa conta. Abraço. É isso aí. Aí o cara esse aí é máquina. O repórter JB nos salvou, inclusive, com os valores. Portanto, é triste, né? Porque depois a gente estava contando a história, acabou, de fato, afundando, e isso determinou também esse decréscimo na vida dele. Vamos tentar entender e vamos torcer para que ele prossiga, que ele toque a vida, que ele seja jogador mais uma vez, que ele consiga vencer, é o que a gente torce muito para isso. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.